A Embrapa completa 50 anos. Como é que está a situação da instituição hoje, Osmando? Olha, Danias, a Embrapa é uma gigante brasileira. Eu acho que depois da Petrobras e da Eletrobras, é a maior empresa pública brasileira, com um trabalho diferenciado, revolucionário. A Embrapa conseguiu dar um salto de qualidade à agricultura brasileira, à pecuária brasileira, que nenhum país do mundo conseguiu. Você tem uma ideia? Durante o ano de 2022, a Embrapa tinha 1.121 projetos de pesquisa em execução. E as parcerias com o mercado, dentro desses projetos, deram à Embrapa uma rentabilidade espetacular, que significa 17 vezes o valor investido pelo governo dentro da Embrapa. Então, é uma empresa altamente sustentável, autossustentável, mas que sofreu, durante o governo passado, uma perseguição absurda. Ela teve orçamentos cortados o tempo todo. Só em 2022, ela teve um corte de orçamento que o valor liberado pelo governo não dava para pagar o custeio. O governo liberou 242 milhões e o custeio dela era de 320 milhões. Então, houve um desencorajamento, um desestímulo aos pesquisadores, mas a Embrapa tem uma vantagem fantástica, é que ela formou um corpo de pesquisadores altamente independente, autônomo, e com essa capacidade eles conseguiram construir coisas fantásticas, como, por exemplo, ocupar os cerrados brasileiros, que eram terras de baixíssimo, pobres em nutrientes, solos ácidos, e com as pesquisas de correção do solo, foi possível o agronegócio, sobretudo a soja inicialmente, depois outros grãos, chegarem aos cerrados, e foi graças à ocupação dos cerrados, em outras palavras, graças ao trabalho da Embrapa, ao trabalho científico desenvolvido ao longo de cerca de 20 anos, que foi possível ao Brasil ocupar os cerrados brasileiros. Piauí é um exemplo disso, e o Centro-Oeste todo também foi ocupado a partir daí, e graças a essa ocupação, o Brasil passou a ser líder mundial nas exportações de grãos. Então, há uma empresa muito forte, mas muito combalida também em função das perseguições dos cortes que recebeu no passado. E, para você ter uma ideia, nesses 50 anos de celebração da fundação da Embrapa, você não viu em lugar nenhum o agronegócio, por exemplo, as lideranças do agronegócio se manifestarem, promoverem grandes eventos para celebrar e para agradecer e reconhecer o trabalho que a Embrapa realizou ao longo desses 50 anos. O que se viu recentemente foi num evento do agronegócio, da AgriShow, que é a maior feira agrícola do país, lá em Ribeirão Preto, São Paulo. Foi uma desconvocação, um desconvite ao ministro da Agricultura, porque o ministro da Agricultura faz parte de um governo que aquela liderança do agronegócio não gostam e preferiram estar ao lado do governo que perseguiu, que cortou, que desestimulou a Embrapa durante 4 anos, durante 5 anos, aliás, porque já no primeiro ano no governo do Michel Temer, a Embrapa começou a sofrer cortes, desestímulos, e sobrevive porque realmente
é uma grande, uma extraordinária, uma espetacular empresa. Tá aí, realmente precisa se reconhecer esse papel da Embrapa. Franci, quem é amigo do campo, quem é amigo da produção, tem que ser amigo da Embrapa. São duas questões que não dá sequer para dissociar. E aí você vai dos grandes produtores à agricultura familiar. Tudo tem o papel da Embrapa, Franci. Por que maltratar tanto uma empresa dessa tão importante para o país? Realmente não há explicação, Ananias, especialmente quando nós observamos o potencial que o setor agro tem em todo o Brasil, porque eu lembro que antigamente se tinha aquele mito de que o semiárido, por exemplo, não tinha terras férteis para a agricultura, para a pecuária. E o estado do Piauí tem dado um exemplo nesse sentido, terras que eram consideradas improdutivas, com um boom de produção que vem batendo recorde atrás de recorde, ano após ano, inclusive com o PIB agro no estado do Piauí subindo ali mais de 10%. Então, os investimentos em todos esses aparelhos públicos, essas empresas que ajudam a fomentar o desenvolvimento do setor agro, é essencial para o desenvolvimento da nação como um todo, porque, inclusive, eu sempre costumo sinalizar aqui no Ciência Política que nenhum país alcança o desenvolvimento quando uma parcela da sua população ainda é empobrecida, e uma parcela gigantesca da população brasileira ainda é pobre. E setores como esses, que têm um forte potencial de crescimento, são essenciais para alavancar a economia nacional e esse desenvolvimento socioeconômico. Então, por isso que não se explica esse desmantelamento da Embrapa e também de outros órgãos que nós observamos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que é até incoerente esse apoio massivo do setor ao ex-presidente. Eu tenho uma pista. Qual é, Ari? Olha, a Embrapa, ela não tem só importância para o aumento da produtividade do agronegócio, do grande negócio, e para a criação de novas tecnologias que ajudam os médios e pequenos. A Embrapa, ela tem, que pouca gente conhece, uma importância ambiental incrível na preservação de mananciais, de fontes, na redução de gases de efeito estufa com suas pesquisas. E como o governo anterior tinha um péssimo relacionamento com o meio ambiente, parecia que ele não gostava de tudo que se referia a meio ambiente. Era o pária no mundo, quando o assunto era meio ambiente. Ela representava ao mesmo tempo o aumento da produtividade para o agro, mas ela representava a proteção ambiental. Acho que o governo deixa para fora. Isso aqui, proteger o meio ambiente, não dá certo não. Osmando finalizou ali. Eu complementaria, Ari, com uma informação interessante. A Embrapa, desse corpo fantástico de pesquisadores, de cientistas, que ela criou e consolidou ao longo desses 50 anos, ela não apenas se direcionou para o agronegócio, mas também, e o Franci lembrou isso, para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, porque ela criou soluções com suas pesquisas científicas para a correção de solos, para a correção para suprir abastecimento de água. Ela passou a ser também uma empresa importante para os pequenos. E os grandes do agronegócio não gostam desse tipo de visão. Eles querem só para eles, daí eles inclusive, têm influência muito grande em pressionar o governo Bolsonaro, chegaram ao ponto de, com negociações com alguns parlamentares de direita, sobretudo do sul do país, quererem transformar a Embrapa simplesmente numa empresa de prestação de fornecimento de serviço para o agronegócio. É isso, olha, já já nós vamos falar de 3 pré-candidatos